Ora, a educação não consiste em outra coisa senão você buscar uma autoridade cada vez mais alta, que vá te livrando de todos os poderes que estão pesando sobre você no momento. O que limita as suas possibilidades de educação? Às vezes a sua falta de imaginação de poder conceber que para cima da autoridade na qual você confia no momento existe outra maior. Estão entendendo? Quando nós avaliamos no conjunto, assim, qual a possibilidade que as pessoas têm, vamos dizer, de superar o seu ambiente social, cultural imediato, eu digo, depende, elas têm uma autoridade mais alta. Isso só se conquista através da educação. Tá certo? Porém, quanto de educação você quer? E qual educação você quer? Se você entende como educação aquilo que já está oferecido no próprio ambiente imediato, ela só vai te dar, esse ambiente imediato só vai te dar a educação necessária para você se virar dentro desse ambiente imediato. Está entendendo? Quer dizer que o processo de autoeducação depende de você usar um pouco de imaginação e conceber uma dimensão mais alta, mais alta, e mais alta, e mais alta, e mais alta, até você chegar num limite do qual não dá para passar. Por exemplo, atualmente eu fico espantado, às vezes chego a ficar aterrorizado com isso quando eu leio opiniões de intelectuais, né, de professores, de escritores, etc, etc, e vejo a quase impossibilidade que essas pessoas têm de subir acima da opinião dos seus pares, do seu grupo profissional, do seu grupo de referência. Eu digo, mas eles estudaram tanto, são PhDs, não sei o quê, e, por exemplo, eles acreditam que existe um negócio chamado comunidade científica e tem terror de dizer alguma coisa que esta comunidade científica não aceite, porque tem terror de ser expostos ao ridículo, de ser boicotados nos seus empregos, etc, etc. Então, todo esse estudo serviu aqui para torná-los escravos. Porque se você falar comunidade científica, meu filho, você está se referindo à comunidade científica existente hoje? É? Não à comunidade científica, a comunidade dos sábios, tomada ao longo de toda a sua história. Então, eu vou dar o meu exemplo pessoal. Como é que funciona isso? Eu também tenho a minha comunidade científica, que são aquelas pessoas cuja opinião eu respeito e que eu tremeria nos alicerces se eles desaprovassem totalmente o que eu estou fazendo. A minha comunidade científica é constituída assim, de Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Leibniz, Schelling, esses caras. Eu, quando estou pensando em algum negócio, eu sempre pergunto, mas o que eles diriam? Eu comecei a fazer isso porque eu li uma vez no Santo Tomás de Aquino uma recomendação. Tem sempre diante de ti o olhar dos sábios. Eu falei, agora eu sei qual é a comunidade científica que a gente tem que obedecer. Você pega os maiores dos maiores dos maiores e pergunta somente para eles. Não vai perguntar para o professor da USP. Não vai perguntar para Harvard. Por quê? Porque todas as comunidades científicas de hoje, são apenas um momento da história da opinião. Essa opinião já variou 1000 vezes ao longo dos tempos. Então por que eu devo tomar como dogma uma coisa que os caras estão apenas dizendo hoje e que amanhã eles podem mudar de ideia? Se eu quero me tornar um sujeito realmente um homem de cultura, um letrado, um intelectual, eu tenho de tomar como meu horizonte máximo o horizonte máximo da humanidade. Ou seja, os maiores sábios de todos os tempos. E é esses que eu tenho de perguntar. Se você fizer isso, você vai notar em primeiro lugar o seguinte, que tomados como conjunto, esses grandes sábios têm um número muito menor de convicções do que qualquer comunidade social, comunidade acadêmica de hoje em dia. As comunidades acadêmicas estão cheias de crenças. Acredito nisso, mais nisso, mais nisso, mais nisso, mais nisso. E você discordou num pedacinho, eles já começam a achar que você está louco. Ou que você está com treta, ou que você recebeu um dinheiro para dizer aquilo. Tá certo? Agora, se você leva a mesma questão, fala, mas peraí, vamos perguntar aqui para Leibniz, Platão, Aristóteles, reúne todos eles. Muito provavelmente o que eles vão te dizer, meu filho, eu não sei. Também não sei. Tenta, experimenta, vê se dá certo. Porque os pontos em que eles estão de acordo, aquilo que o Mário Ferreira dos Santos chamava uma tese meguística, quer dizer, o conjunto das teses positivas subscritas por toda a filosofia universal, são de natureza muito genérica. Não tem a solução para problemas concretos. Então, problemas concretos, né? Os sábios provavelmente confessariam os seus limites, que são o quê? Os limites reais da inteligência humana. Quer dizer, os limites que Aristóteles não transpôs, Leibniz não transpôs, né? Santo Tomás de Aquino não transpôs, Schelling não transpôs, Edmundo Husserl não transpôs, Eric Wegener não transpôs. Bom,
provavelmente são limites permanentes da inteligência humana. Nós não sabemos, eles não sabiam isso, eu também não sei, e amanhã vão continuar não sabendo. E se é assim, então a gente tem o direito de especular. Agora, como é que você faz para você se colocar sob a autoridade destes e se livrar da autoridade do meio intelectual atual, mesmo tomado nas suas expressões mais cultas? Digo, gente, precisa de muita coragem para isso. Por quê? Porque você só terá acesso a esta comunidade dos sábios através de um único instrumento que se chama leitura. Eles não podem estar fisicamente presentes, eles não podem exercer sobre você, contra ou a favor de você, nem pressão social de tipo nenhum. Eles não podem te dar um emprego ou tomar um emprego, eles não podem aumentar seu salário nem diminuí-lo. Eles não podem te olhar feio, não podem fazer uma piadinha a seu respeito, não podem te dar uma propina, não podem fazer nada. Eles só podem dizer sim ou não. E era justamente esta galeria de sábios que Santo Tomás de Aquino sugeria que nós colocássemos diante de nós como nossos juízes permanentes. Se você não é capaz de fazer isso, então você não tem educação nenhuma. Você tem apenas o adestramento para o meio social onde você está. Quando você se submete a esta autoridade, de fato você é capaz de se sobrepor a qualquer meio social ou cultural. Porque você, não porque você escapou, você está, não é a liberdade metafísica. Não. Você apenas entrou dentro de um ambiente cultural universal. É o máximo ambiente mental que nós podemos conceber.